Graça e paz, amados, que Deus possa abençoar a sua vida e para mais essa reflexão, aqueles que estiverem acompanhando, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, estamos falando sobre a Mariologia e é importante que você esteja acompanhando desde o início para maior compreensão daquilo que estamos falando. A razão pelo qual eu estou trazendo aqui essa reflexão é em resposta a um pedido de um irmão católico, que entrou no canal e fez algumas críticas, o que não é nenhum problema, e também fez alguns questionamentos, e portanto eu disse que traria alguns assuntos relacionados à Mariologia, e nós estamos então tratando dessa questão. Que Deus possa, mais uma vez, operar grandemente na vida de todos nós, que o Espírito Santo que ilumina, que remove a cegueira, que remove aquilo que é próprio da razão humana, para que somente a luz da verdade de Deus possa encontrar espaço não somente na nossa mente, mas também no nosso coração, para a glória do Senhor. Bom, estamos fazendo aqui uma reflexão sobre o livro Um Mês com Nossa Senhora, de Santo Afonso Maria de Ligório. Hoje estaremos refletindo um pouco aqui sobre o título O Devoto de Maria Não Se Perde. Vamos ver um pouco sobre essa afirmação. No vídeo anterior eu disse que até então não havia nenhum texto bíblico sendo citado para corroborar com a doutrina mariana apresentada. E nesse tema agora vai surgir pelo menos alguns textos bíblicos e nós vamos aqui analisá-los para que todos possamos compreender melhor aquilo que está sendo ensinado à luz da palavra de Deus. A página 30 tem a seguinte afirmação: a devoção a Maria é penhor de eternidade, de eterna bem-aventurança. A devoção a Maria é penhor de eterna bem-aventurança. É impossível salvar-se quem não é devoto de Maria. Bom, nós vamos ver aqui à luz da palavra de Deus. Eu vou abrir aqui a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Eu estou utilizando aqui uma Bíblia católica, Efésios capítulo de número 2, Efésios capítulo de número 2, vamos ver aqui o que vamos encontrar a respeito da afirmação que aqui foi feita sobre Maria. Na verdade, é Efésios, capítulo 1, versículo de número 13, que diz assim: em Cristo também vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho que os salva. Em Cristo ainda vocês acreditaram e foram marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é a garantia, ou seja, em algumas versões, o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa libertação do povo que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Então, o que Paulo vai dizer aqui é que quem é o penhor da nossa esperança, o penhor da nossa garantia, da nossa salvação, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador prometido. Em nenhum texto bíblico, Maria é apresentada como penhor de eterna bem-aventurança. Portanto, essa é uma afirmação que não encontra base escriturísticas.
Também temos aqui uma afirmação de que todos os que não são vossos servos hão de perder-se, ó Maria. Então, é apresentado aqui quem a vós não recorre, Senhora, não entrará no paraíso. Veja bem, todos os apóstolos se intitularam, ao escrever as suas epístolas, como servos de Jesus Cristo. Nenhum dos apóstolos colocaram ou intitularam-se como servos de Maria, o que é bem estranho. Por quê? Porque os apóstolos, eles escreveram as cartas e escreveram quando Maria já tinha morrido, já tinha bastante tempo, segundo a tradição, ressuscitada e sendo levada ao céu, ou assunta ao céu. Bom, mas o que nós encontramos são os apóstolos começando as suas cartas. Paulo faz aqui, nas suas cartas é comum Paulo fazer assim, e alguns outros apóstolos também. Quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1, diz assim, a saudação de Paulo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que por Deus foi prometido através de seus profetas nas Escrituras. Este Evangelho se refere ao Filho de Deus, que como homem foi descendente de Davi, segundo o Espírito Santo, que foi constituído Filho de Deus com poder através da ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, os apóstolos se colocam como servos de Jesus e nenhum deles se apresentaram como servos de Maria. Não há essa colocação. O senhorio deve ser dado a Cristo. Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Senhor, nós somos os seus súditos. Inclusive, a própria Maria, a sua mãe, é serva do Senhor Jesus. Na fala do próprio Papa Francisco, ele diz assim: esse é o papel que Maria desempenhou ao longo de toda a sua vida terrena e que conserva para sempre, de ser a humilde serva do Senhor, nada mais. Então, para o Papa Francisco, Maria é serva do Senhor e também todos os que são cristãos são servos de Cristo, não são servos de Maria. Esse é um ensino que os apóstolos não ensinaram, que não existe nenhuma base bíblica para tal afirmação. Vamos lá, dando sequência aqui, mais algumas observações. E aqui nós temos alguma citação de texto bíblico. A igreja, página 30 ainda, a igreja aplica a Maria a passagem de Provérbios 8:36. Todos os que me odeiam amam a morte eterna. Sobre esse texto, ela é semelhante ao navio mercador de Provérbios 31:14. Bom, então vamos ver se esses dois textos estão realmente falando de Maria. Então vamos ver aqui, vamos analisar o que diz o primeiro texto aqui, Provérbios 8:36. Provérbios 8:36, nós encontramos aqui uma admoestação em todo o capítulo a respeito da sabedoria. A sabedoria aqui ela é apresentada como uma sabedoria personificada.
E no versículo que é citado aqui, o versículo de número 36, que é atribuído a Maria, diz assim, versículo 36. Vamos lá. Quem me perde se arruína a si mesmo, pois todos os que me odeiam amam a morte. Ora, de quem o texto está falando? Está falando da sabedoria. É como se a sabedoria fosse personificada. Não há nenhuma referência aqui a Maria. Vamos analisar um pouco mais os versículos que nós encontramos anteriores. Vamos lá. Os versículos anteriores ao que nós lemos aqui, diz assim, versículo 25 fala, fui gerada antes que as montanhas e colinas fossem implantadas. Ora, se fosse uma referência a Maria, quando é que Maria foi gerada? Antes da criação do mundo? Quando Javé ainda não tinha feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo, quando ele fixava o céu e traçava a abóboda sobre o oceano, eu aí estava. Eu me achava presente quando ele condensava as nuvens no alto e fixava os montes do oceano, quando punha um limite para o mar e de todos a água não ultrapassarem a praia, e também quando assentavam os fundamentos da terra. Eu estava junto com ele como mestre de obras. Eu era o seu encanto todos os dias, brincava o tempo todo em sua presença, brincava na superfície da terra, me deliciava com a humanidade. Portanto, meus filhos me escutem, felizes os que seguem os meus caminhos, obedeçam à disciplina, vocês se tornarão sábios. Então, o texto está falando da sabedoria, a sabedoria que esteve presente em Deus sempre, e que por meio do agir e da sabedoria de Deus todas as coisas foram criadas. É isso que o texto está falando, não está referindo em nenhum momento a Maria. Então, é triste ver essas distorções forçadas dos textos para tentar fundamentar uma doutrina que não foi ensinada pelos apóstolos, que não foi vivida, ensinada pelos apóstolos. Isso é muito sério, meus irmãos. Vamos ver um outro texto aqui citado ainda na página 30, agora em Eclesiástico. Eclesiástico, eu estou usando a Bíblia Católica porque Eclesiástico não se encontra na Bíblia evangélica. Então vamos utilizar aqui a Bíblia Católica para nós vermos o que está falando Eclesiástico, capítulo 24. Eclesiástico, capítulo 24. Eclesiástico, capítulo 24, versículo de número 30. Diz assim: aquele que me serve não será condenado. Vamos lá, Eclesiástico 24, 30. Vamos ver se é isso que está escrito aqui mesmo. Está escrito: farei que a minha instrução resplandeça como aurora, para que ilumine os lugares mais distantes. Eclesiástico 24, 30. Derramarei meu ensino como profecia e transmitirei para as gerações futuras. Então, veja bem que essa aqui também é uma referência à sabedoria. É o mesmo contexto, está falando de sabedoria. Vamos lá. E eu vou provar para vocês aqui que está falando de sabedoria. Na própria Bíblia Católica aqui tem aqui, ó, a sabedoria é a lei, né? Então está falando aqui a questão da sabedoria. E aí começa a falar, né,
da questão da sabedoria. Como que o homem precisa encontrar a sabedoria. Vamos lá. Próximo agora que nós vamos analisar é Provérbios 31, 14. Provérbios 31, 14 diz assim: todos os que não estiverem a bordo desse navio serão submergidos no mar desse mundo. Até o protestante Esculapádio tinha por indício certo de reprovação a pouca devoção de Maria. Então vamos lá, ele está colocando aqui sobre a questão do mercador, semelhante ao navio de um mercador. Provérbios 31, 14. O Provérbios 31, 14. Vamos ver aqui o que nós encontramos em Provérbios 31, 14. Provérbios 31, 14 diz assim: ela é como navio mercante que importa de longe a provisão. Ela se levanta ainda quando é noite para alimentar a família e dar ordem às empregadas. Ela examina um terreno e o compra, e com o ganho do seu trabalho planta uma vinha. Ela se prepara para o trabalho com disposição e põe em ação a força dos seus braços. Ela sabe dar valor ao seu trabalho, de modo que à noite a sua lâmpada não se apagará. Bom, aqui está falando, e aqui na própria Bíblia Católica tem um título assim: a esposa ideal. Quem poderá, aí no versículo 10 assim: quem poderá encontrar a mulher forte? Ela vale muito mais do que pérolas. Seu marido confia nela e não deixa de encontrar vantagens. Então, o que está falando aqui é que, aí ele vai dizer assim: ela é como um navio mercante que importa de longe a provisão. Está falando da mulher, a mulher ideal, a esposa sábia, com quem o marido pode contar. Não tem nenhuma referência aqui a Maria. Novamente, estão forçando o texto bíblico para que o mesmo diga aquilo que eles querem que digam. A página 31 nós encontramos uma afirmação de que Maria é salvo-conduto que nos livra do inferno. Salvo-conduto que nos livra do inferno. Ora, a menos que o ser humano deposite a sua fé em Cristo Jesus para a salvação, não adianta o ser humano ser devoto de nenhum santo, e muito menos, mesmo que seja, aliás, não muito menos, mesmo que seja Maria, né? Isso não garante a salvação de ninguém. Já falamos nos outros vídeos que a única forma do homem ser salvo é depositando a sua fé em Cristo Jesus como único mediador, único salvador, único caminho, o único que tem o preço do resgate, da salvação. Então é isso que a Bíblia apresenta. Mais uma vez aqui na página 34... Na página 34... vamos página 31 ainda, vamos ler aqui um pouco. Aqui fala assim, abre aspas: e ainda que seja um pecador, salvar-se-á, se com perseverança e propósito de emenda e encomendar a essa boa mãe. Qual é a mãe que, podendo com um simples pedido ao juiz livrar seu filho da morte, não o faria? Página 32... Que Maria, tão devota mãe para com seus devotos, deixe de livrar um filho da morte eterna quando lhe é possível e tão fácil de consegui-lo? Ora, não existe nenhum texto bíblico que afirma tal coisa.
Vamos aqui. Aqui nós temos outras afirmações aqui. A devoção para convosco é uma segura arma de salvação, por Deus concedida, só aos que deseja salvar. Ou seja, só pode salvar quem Maria deseja salvar. Né? Isso aqui é um absurdo. Aqui está falando de uma experiência para provar que a devoção a Maria livra do ataque de Satanás e tal. E aqui novamente eles vão fazer uma citação, a citação agora bíblica para dizer que a casa Maria é a casa do Senhor. Salmo 25:8. Então vamos ver aqui, Salmo 25:8. Está escrito assim: Senhor, eu amei o decoro da vossa casa, não percais com os simples a minha alma. Salmo 25:8, vamos ver aqui, usando aqui essa versão católica que está em minhas mãos. Salmo 25:8 diz assim: Javé é bondade e retidão, e aponta o caminho aos pecadores. Veja bem, está falando que Javé aponta o caminho aos pecadores, né? Ou seja, o Senhor aponta o caminho aos pecadores. Vale ressaltar aqui que em umas passagens anteriores aí, Maria é que apontava o caminho para os pecadores. Ele encaminha os pobres conforme o direito e ensina os pobres o seu caminho. Então, Salmo 25:8, Salmo 25:8, Senhor, eu te amei o decor da vossa casa, não percais. Não estou encontrando aqui essa afirmação em Salmo 25:8. Vamos ver aqui, porque pode ser o 24, porque dependendo da versão, 24:8. Vamos ver se é o 24:8. Também não é o 24:8, porque o 24:8 está dizendo assim: quem é esse rei da glória? É Javé, o herói valoroso, é Javé, o herói de guerras. Nada fala sobre essa expressão aqui. Então, não sei aqui onde está essa colocação que aqui eles apresentaram. Então, um erro aqui. Vamos lá. Também é utilizado Provérbios 9:1. Senhor, eu amei o decoro da vossa casa. Então, Provérbios 9:1. Vamos lá novamente para Provérbios, né? Provérbios 9:1. Aqui um texto que eles estão aplicando a Maria. Provérbios 9:1. Convite à sabedoria. A sabedoria construiu a sua casa, talhando suas 7 colunas. Né? Então, aqui está falando da sabedoria. A sabedoria. Não está aqui nenhuma referência também a Maria. Tá, vamos ver aqui mais alguma coisa que eu marquei aqui para ler para os irmãos. Tal. Eclesiástico 24:16. Eclesiástico 24:16. Vamos ver aqui. Que diz Eclesiástico 24:16.
aqui já encontra na página de número 35, e fala de Maria cheia de graças para nos salvar. Uma afirmação aqui na página 35. E diz assim: era-lhe, pois, lícito exclamar, na plenitude dos santos está minha morada. Isso significa, conforme a explicação de São Boaventura, possui em sua plenitude o que só em parte possui os santos. Está falando da grandeza de Maria com relação aos santos. E utiliza Eclesiastes 24:16 para aplicar Maria. Mas o que está dizendo aqui, Eclesiastes 24, o título aqui, Israel é a morada da sabedoria. Versículo 16, 24, versículo 16, diz assim: estendi os meus ramos como terebinto, e a minha ramagem é bela e frondosa. Como videira possui brotos graciosos, e as minhas flores e frutos são belos e abundantes. Bom, o versículo 9 assim: ele me criou desde o princípio, antes dos séculos, e eu nunca deixarei de existir. Ora, novamente, quem é que existiu antes do século? A própria sabedoria. Nada está falando aqui de Maria. Se não levar em consideração o contexto daquilo que nós estamos lendo, meus irmãos, as pessoas pegam um versículo, pinçam eles e fazem deles qualquer coisa. É assim que os falsos mestres introduzem heresias de forma encoberta. E o apóstolo Pedro já havia advertido sobre esse perigo, né? E de que nós teríamos que ter esse cuidado, porque os falsos mestres estariam introduzindo heresias de maneira encoberta para desviar os salvos do caminho da vida, do caminho da salvação. Então vamos lá. Já analisamos aqui, depois tem página 36 tem uma expressão aqui, Maria, a divina mãe. Olha bem, né? A expressão que se deram aqui a Maria, divina mãe. Bom, a expressão divina, essa expressão divina, vamos analisar aqui, nesse contexto bíblico, o que quer dizer essa expressão divina. Vamos ver aqui, vamos pegar a fala do padre Paulo Ricardo, quando ele está falando de Maria e também de Cristo, até mesmo da maternidade divina de Maria. O que ele vai dizer assim? Olha, Jesus tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ora, o que ele chamou de natureza divina? A natureza eterna, a natureza do Verbo. Essa é a natureza divina, a natureza do Verbo, aquela natureza de Deus. Considerar a divindade de Cristo é reconhecer que Ele é Deus. Então, Jesus tem a natureza divina. E ele continua dizendo, a natureza divina de Jesus é eterna. A natureza humana de Jesus foi criada por Maria em seu ventre através de uma ação divina. Ou seja, o que está dizendo? Que a natureza divina de Jesus é eterna, a natureza humana de Jesus foi criada no ventre de Maria. É exatamente isso que aconteceu de forma milagrosa em Maria. Portanto, atribuir a Maria o título de mãe divina, ou divina mãe, é atribuir a Maria um título de deusa, de divindade, o que é estranho ao texto bíblico, né? Mas em que na prática da devoção mariana isso acaba acontecendo, infelizmente. Aí que eu falo com os irmãos, né, que a prática mariana é uma prática idólatra e as pessoas não concordam, né? Eu falei que eu ia provar que o dogma mariano é um dogma idólatra, e eu tenho aqui colocando os detalhes daquilo que são atribuídos a Maria, que deveria ser atribuído unicamente a Jesus, né? Está sendo atribuído a Maria. Então vamos lá, mais uma coisa aqui, nós falamos a questão da Divina Mãe. Página 36 diz assim:
Alegremos-nos, portanto, com a nossa mãe querida, que nasce tão santa, tão cara de Deus e cheia de graça. Ora, esse também é um outro dogma defendido pela Igreja Católica que não há como comprovar biblicamente, que Maria tenha nascido sem pecado, tenha sido gerada sem pecado. Não. Ela foi tão pecadora que ela mesma no seu louvor, ela diz que ela agradece a Deus, a minha alma engrandece a Deus, meu Salvador, porque não atentou para a baixeza da sua serva, ou seja, ela reconhecia-se uma pecadora, carente da graça de Deus, e Deus a escolheu, santificou o seu ventre para o nascimento de Cristo, pela ação do Espírito. Ela não nasce santa, é porque em Romanos, Paulo vai escrever Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado de Adão afetou toda a raça humana, inclusive a própria vida de Maria. Tá certo? Então, Maria, não existe um texto bíblico que comprova que Maria tem nascido sem pecado, completamente santa. Vamos a outra abordagem aqui, página 37, vamos lá. A página 37 traz algo aqui interessante, diz assim: alguns santos possuem tanta graça que não só lhe basta a eles, como é suficiente para salvar a muitos, e ainda que não a todos os homens. Só a Jesus e a Maria foi dada tão abundante graça que seria suficiente para salvar todo o gênero humano. Olha bem, se isso aqui não é colocar Maria como corredentora. Só a Jesus e a Maria foi dado tão abundante graça que seria suficiente para salvar todo o gênero humano. Ou seja, igualou aqui a natureza salvífica de Jesus a Maria. A abundante graça salvadora dada a Jesus é a mesma a dada a Maria. Olha bem o que está sendo afirmado aqui. Se isso não é uma idolatria, eu não sei o que é uma idolatria. Vamos lá. Ainda está dizendo assim: recebemos a graça de Jesus Cristo como de seu autor e de Maria como medianeira, de Jesus como Salvador, de Maria como advogada, de Jesus como fonte, de Maria como canal. Ou seja, entrelaça todo o ato salvífico ou todo o processo de salvação é vinculado a Maria, de maneira que isso só pode levar àquela afirmação que já falaram aqui, que nós já falamos, que só pode salvar quem recorre a Maria. Por quê? Porque eles entrelaçam Maria no aspecto soteriológico. Ou seja, todo ser humano, para ser salvo, não basta ir a Cristo, tem que passar por Maria. E isso, não existe nenhum fundamento bíblico para isso. Não existe, já foi tratado nos vídeos anteriores. Então, se você não viu, aconselho que vá e observe os vídeos anteriores. Vá lá, mais uma vez. Pois tudo nos provém de suas mãos e pela sua intercessão. Ou seja, tudo que o homem recebe de bênção vem da mão e de sua intercessão. A página 38 diz assim: fechando-se esse canal, perderá facilmente a luz, o temor de Deus, e enfim a salvação eterna. Sabe o que está dizendo? Se alguém parar de devotar a Maria, perderá a salvação eterna. Em que lugar na Bíblia diz que um ser humano salvo por Cristo Jesus, como está garantido na palavra de Deus, pelas próprias palavras de Cristo, quem crê em minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em nenhum texto bíblico diz que se alguém deixar a devoção a Maria,
perderia a salvação. Isso não existe em nenhum texto bíblico. O que nós vemos isso aqui é mais uma confirmação da ideia de Maria corredentora, o que vai na contramão da Bíblia e o que o Papa Francisco se colocou contrário. Página 38, nós encontramos ainda uma experiência, um exemplo aqui de uma experiência que alguém contou, de um sonho que alguém teve, né? E aí vai dizendo assim: e viu o infeliz como o Salvador, cheio de cólera, estava sentado sobre o trono. Ou seja, está falando de alguém que tivesse numa situação de perder a sua vida por causa dos seus pecados, e de repente ele se vê diante do Salvador cheio de cólera, e o Salvador está cheio de cólera, ou seja, está pronto para condená-lo. Estava sentado sobre um trono, e como a Santíssima Virgem lhe implorava misericórdia. Ou seja, meus irmãos, a Santíssima Virgem tem mais amor do que Cristo. Olha bem, Cristo estava cheio de cólera para condenar, mas a Virgem estava cheia de misericórdia, implorando por salvação. Ou seja, aquele homem alcançou salvação não pelos méritos de Cristo, mas pelos méritos da própria Maria, da devoção mariana. Meus irmãos, isso é idolatria. Não há outra explicação para isso. Bom, vamos encerrar aqui e na próxima nós continuaremos o assunto com o título Poder de Maria para nos salvar. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.